feito um vídeo em que eu falava de farmacocinética e farmacodinâmica no mesmo vídeo, mas aí não ficou bom, ficou muito comprido, tá? Então eu decidi dividir e eu vou falar um pouco da farmacodinâmica e depois no outro vídeo da farmacocinética. Então esse aqui é o da farmacodinâmica, tá? Bom, basicamente a diferença da farmacodinâmica e da farmacocinética é o seguinte: a farmacodinâmica é o que o fármaco faz com o seu organismo, ou seja, é como se você estivesse no ponto de vista do fármaco agindo no organismo. A farmacocinética é o contrário, é o organismo, o que o organismo faz com o fármaco, tá ok? Então vamos falar um pouco da farmacodinâmica agora. O que o fármaco faz com o seu organismo? Olha, para a gente entender a farmacodinâmica, pode parecer óbvio, mas é importante falar isso daqui, ó. Qual é o nível em que ocorre a ação dos fármacos? Eu falo nível assim em termos de escala, de tamanho mesmo, tá? Vocês têm que entender que os fenômenos explicados na farmacologia, tanto a farmacocinética e a farmacodinâmica, eles são fenômenos que ocorrem todos a nível molecular, tá? Fármacos são moléculas, tá? Então se a gente for fazer uma viagem aqui, ó, do macroscópico para o microscópico, ó, então assim, ó, no sentido da setinha aqui, ó, a gente tem o macro aqui e o micro aqui embaixo, tá? E o micro aqui embaixo. Se a gente for ver nesse sentido aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, que você tem o nível de organização do organismo, né? Então, o indivíduo, depois você tem os sistemas, né? Sistema respiratório, digestório, etc. Menor ainda, miniaturizando ainda, o órgão, rins, pulmões, intestino. Menor ainda os tecidos, né? Muscular, epitelial, nervoso, etc. E menor ainda o nível celular. Então são as células musculares, as células nervosas, epiteliais e etc. E aí a gente chega no nível de ação do fármaco, que são os níveis metabólicos, ou seja, nas reações do metabolismo, né? Ou seja, o que um fármaco faz? Ele interfere nas reações metabólicas, tá? Olha, tem um matemático importante, um bacteriologista, biólogo importante do fim do século XX, chamado Paul Ehrlich, que ele fez uma proposição que a gente aceita muito até hoje, tá? Que é o que explicaria aí a farmacodinâmica, o mecanismo de ação dos fármacos, que é o conceito de bala mágica, tá? Ele quis dizer o seguinte, que o fármaco ideal é como se ele fosse uma bala mágica, que ele fosse num alvo muito específico e não atingisse nenhuma outra célula, nenhum outro processo metabólico, tá? Então ele propôs assim, que o fármaco, ele seria uma molécula muito muito específica, muito seletiva para uma determinada estrutura. E ele começou a usar esse conceito de fármaco, né? E o alvo, em vez de usar o termo alvo, ele usou o termo receptor, tá? Então ele falou em fármaco e receptor, tá ok? Bom, conforme eu falei para vocês, as reações, as interações farmacológicas, elas são todas a nível metabólico, né? Submicroscópico, a gente não consegue enxergar. Então uma ferramenta muito útil que ajuda a gente a entender essas interações é a química computacional. Então a gente pode ter, por exemplo, modelos moleculares feitos no computador do que seriam os receptores, né? Ou seja, os alvos dos fármacos, e a gente pode também simular como que esses fármacos se encaixam, né? Ou seja, como que eles acertam esse alvo, tá? Então, só para dar uma ideia para vocês, existe um site que é o Protein Data Bank. Por que ele tem esse nome? Porque os receptores, eles são sempre, do ponto de vista bioquímico, são proteínas, tá? Então, o site chama Protein Data Bank, a gente tem uma série de receptores lá modelados por computador, tá? E muitos deles mostram, inclusive, a ancoragem, né, do fármaco nele, tá? Então eu pensei aqui dois exemplos. Um exemplo é a amoxicilina, né, que é aquele antibiótico famoso, interagindo com o receptor dela, que é uma enzima chamada transpeptidase. Então, rapidamente, para entender como que é a farmacodinâmica desse antibiótico. Imagina o seguinte,
as bactérias, elas produzem na parede celular dela uma substância que chama peptidoglicana, que as nossas células não têm. Então, se você conseguir interromper a síntese da peptidoglicana na bactéria, você é capaz de matar a bactéria sem agir no organismo do ser humano, que não tem essa estrutura. Então aí está a seletividade, né? Aí está o efeito, entre aspas, bala mágica, que o Paul Ehrlich falava. Tá? Então aqui, ó, se a gente for lá, vamos ver se a internet vai me ajudar aqui, ó. Então aqui, ó, eu entrando no modelo, tá? Então aqui, ó, o site, né? Eu entrei no site, tá? Ó, estrutura cristalina, TP domain, né? O que é TP? TP é transpeptidase, é a enzima que eu falei. E aqui é um modelo de clamídia. Clamídia é um tipo de bactéria, tá? Ligando no penicilina, né? O tipo de receptor, né? Interagindo com a amoxicilina, tá? Então, se você descer aqui, ó, deixa eu tirar a minha cara da frente. Se você descer aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, é a estrutura do receptor, tá vendo? Então, isso daqui é a transpeptidase que tem lá na parede da bactéria, lá da clamídia, tá? Claro que isso aqui é um modelo de computador. Aí a gente pode, ó, apagar a proteína, né, apagar o alvo e deixar só a estrutura do que seria o fármaco, tá? Aqui o fármaco ele está na forma de ligante nele, né? Não é exatamente como ele é ingerido, né? Aqui é a forma que ele se liga lá. Então aqui, ó, tá vendo? Só o fármaco. E agora aqui, ó, eu posso ver ele interagindo, tá? E aqui está o fármaco, bem pequenininho, não dá nem para ver direito, né? Ele interagindo com, né? Não dá nem para ver, porque a proteína ele é tão maior, ó, tá aqui, ó, aqui ele, ó, aqui, ó, bem aqui escondidinho. Deixa eu fazer uma bolinha em volta dele, ó. Ele tá aqui, ó. Mas ele é a proteína ela é tão maior, os receptores eles são tão maiores, né, do que os fármacos, né, que a gente acaba nem vendo direito. Tá ok? Um outro exemplo rapidinho de um fármaco bem famoso, que é o diclofenaco anti-inflamatório, ele interage com uma enzima, né, com enzimas, na verdade, que são as ciclooxigenases do tipo 1, do tipo 2, tá? No tipo 3 também, mas principalmente 1 e 2, né? E aí, o que eles fazem? Ele interrompe o processo inflamatório. Então, o diclofenaco, ele se liga lá e ele interrompe o processo inflamatório. Não se formam as moléculas que a gente chama de prostaglandinas, né? Que são as que dão a continuidade do processo inflamatório. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Nós vamos lá no Protein Data Bank, e aí, ó, estrutura do diclofenaco ligado à ciclooxigenase do tipo 2, tá? Ele também liga na 1, mas aqui é no tipo 2, ó. Está vendo? É uma proteína que a gente chama de tetramérica, tá? É um tetâmero, né? Ela tem 4 partes, tá? E aqui, ó, você tira carbono, você tira deixa só os ligantes, ó. Aqui, ó, eles, ó. Só os ligantes, só o diclofenaco ligando, né? Aqui tem o grupo M também, mas não interessa. O que interessa é esse aqui, ó. Esses aqui são os ligantinhos, ó. Aqui, ó. Deixa eu pegar e fazer o círculo em volta. Ó, os ligantes aqui, ó. Tá? Que seriam os fármacos. Tá ok? Então isso daí, turma, é a farmacodinâmica, tá bom? Tá? Olha só. Não sei se dá para vocês verem daí, mas eu estou num lugar que tem um pôr do sol fantástico. Olha só. Olha aqui. Caramba, meu. Eu vim aqui longe da cidade para gravar o vídeo e acabei pegando esse pôr do sol. Beleza? É isso aí, turma. Valeu, um abraço.